Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho o prazer de vos trazer um dos meus carros preferidos de conduzir nos últimos 6 anos, 7 anos, 8 anos, nos últimos muitos anos. E como vocês já viram pelo título, já sabem o que é, mas eu vou fazer o hype na mesma. Portanto, intro. Ora bem, estamos de volta e tenho a dizer-vos que este carro que eu vos vou falar hoje, além de me dar um prazer gigante de fotografar, foi uma agradável surpresa ao nível da condução, ao nível da dinâmica, ao nível do equilíbrio do carro. Portanto, eu como fotógrafo, ok, foi muito bom, ainda tenho o carro comigo, está a ser muito, muito bom. Ao nível de fã automóvel, está a ser genial. Falo, obviamente, do Mercedes AMG C43. E vocês pensam assim, mas o C43 é o bebê da AMG. Certo. Por isso é que eu disse equilibrado. Ora bem, já peguei em muitos carros, como vocês devem imaginar, não é? Faz parte do meu trabalho. Já peguei em muitos carros e já estou num ponto da minha vida em que, primeiro, os números não me interessam. O que se lê ou não se lê não me interessa absolutamente nada, no sentido de, se me emprestarem um carro e dizem isto tem 600 cavalos, porreiro. Se me emprestarem um carro e dizem isto tem 100 cavalos, porreiro. É-me indiferente ao litro. Quando uma pessoa pega no carro, a sensação é completamente diferente e eu já vos dou aqui um exemplo prático desta situação. Ora bem, há uns tempos eu tinha fotografado o AMG C43 no stand, não estava matriculado, estava a ser preparado para participar no Leiria sobre Rodas deste ano. Eu fotografei no stand antes, não estava matriculado, não o tirei, foi só uma coisa assim mais rápida para apresentar, digamos, o carro, mas apresentar o carro de uma forma mais simples, mais crua, mais whatever. E agora, Leiria sobre Rodas acabado, o carro com tudo, a rodagem feita, verificado, está tudo ok, não sei o quê. Siga para as mãos do Pedro para fotografar e outras coisas. Uma pessoa que gosta de carros fotografa e aproveita, não é? É a mesma coisa que uma pessoa que gosta de montanhas russas e eles peçam-vos, olha, vem filmar esta montanha russa. A pessoa não vai ficar aí e tem que ir filmar na montanha russa, que chatice. Com os carros é um bocadinho a mesma coisa. Não me dizem, está aqui um carro novo, brutal, um AMG, pá. É que chatice, pá, não Não acontece. Portanto, nós fãs de carros gostamos de experimentar carros diferentes. E eu fiquei agradavelmente surpreendido com, eu vou-lhe chamar o Baby AMG da classe C, o C-Classe, não é? Porque vem aí o C63, não sei se haverá o C53, não faço ideia, mas fiquei agradavelmente surpreendido. Dito isto, e sendo isto um à parte só para não ligarem tanto aos números que vêm no papel, porque não querem dizer nada, é uma indicação muito relativa. Quando havia os carros altamente turbinados, digamos assim, os números era, ok, tem um pico lá em cima e tem 500 cavalos, mas é durante 2 segundos, portanto, ok, fixe, porreiro, o resto do rev range anda a pastelar, portanto, ok. E agora com os elétricos tem 1000 cavalos, fixe, manda um coice gigante a sair em linha, ok. Mas grande parte deles, quando chegam à primeira curva, são a desilusão completa. Portanto, e eu não quero falar aqui em marcas, obviamente, Tesla, portanto, não liguem aos números. Quando tiverem interesse num carro, experimentem-no. Dito isto e feita à venda, vamos passar aqui algumas fotos do C43 que eu tenho aqui já preparadas para mostrar. Ainda não estão todas, estão algumas. Está em fase, está em tratamento, está em... isso. Primeira foto é um tipo de foto que eu adoro fazer, é um lugar que eu adoro, já lá fui com 3 carros, se não estou em erro, e é um estacionamento subterrâneo, e eu gosto muito porque tem 2 coisas particulares que eu gosto muito, que é a luz controlada, digamos assim, ou pelo menos é sempre a mesma luz,
não é? São aquelas luzes no topo que vocês podem estar a ver. E depois é outra coisa que é o chão, não é brilhante, mas é brilhante. Ou seja, quando tem luzes de travão e essas coisas, vê-se a marca no chão. São duas coisas que eu adoro. Depois há outra que dá jeito para o trabalho, que é, pelo menos se for à noite, não está lá ninguém. Estão lá carros e tal, mas vocês podem estar sozinhos, estar lá meia hora a fotografar este ângulo, aquele ângulo, mete a máquina de pé, faz aquilo, blá blá blá, longa exposição, whatever, pardais ao ninho. Ninguém vos chateia. Portanto, é um spot que eu adoro e não vou dizer um dia porque senão vão para lá chatear-me à noite. Mas é um sítio que eu acho que fica sempre muito giro e dá para controlar muito bem os ângulos e, como vocês veem aqui nesta foto, o carro está no meio da estrada e ninguém me veio dizer nada, ninguém me veio chatear, ninguém me veio apertar a dizer, olha, tira o carro daí se faz favor que está no meio da estrada. Teve lá seguramente 10, 15 minutos no mesmo sítio, portanto, é uma coisa que eu gosto. E depois eu acho que as cores ficam sempre muito bem. Tem aquela iluminação de topo, pouco mais iluminação. Portanto, é muito fácil de controlar se queremos iluminação diretamente por cima do carro, se queremos à frente, se queremos atrás. É fácil de fazer esse jogo por causa do tipo de luzes que aquilo tem. Próxima foto. Não podia faltar a selfie. Quer dizer, podia faltar porque tem faltado quase sempre em quase todos os trabalhos. Mas ultimamente achei que deixa-me pôr vida nestas fotografias e deixa-me pôr vida sendo eu. Não é que eu gosto particularmente de aparecer, mas acho que é importante para a fotografia e é importante para mim, é importante para a fotografia porque há carros que, e isto vem-me à cabeça com o 4x4 Square da Mercedes, há carros que uma pessoa não tem a noção do tamanho, da envergadura de certos detalhes, até pôr um elemento conhecido ao pé. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui é a minha pessoa, 1,80 m, o carro já conseguem ter uma noção mais ou menos de tamanho. Eu lembro-me de com o 4x4 eu mandar uma foto aos meus amigos quando eu estava a fotografar do pneu e depois a minha sapatilha encostada ao pneu e dava para ver o tamanho gigante que era um pneu versus uma sapatilha 44. Portanto, eu acho que é importante também às vezes ter elementos conhecidos e depois eu acho que é importante para mim como fotógrafo ir ficando com, como é que eu ia dizer isto? Com uma recordação, não é? Dos carros que eu vou fotografando. Porque uma coisa é, eu fotografo, mas aqui a 10 anos já me esqueci que fotografei aquele carro. Quem diz que aquelas fotos são minhas, só se eu for verificar é que consigo lembrar-me ou consigo dizer que são. Portanto, achei que em todas as sessões agora, sempre que possível, vou tirar uma foto com o automóvel em questão. Às vezes tirava com modelos, às vezes tirava sem ninguém e agora achei que, ok, esta fronha é feia, o gajo está gordo, mas vai aparecer na mesma. Portanto, aqui fica uma foto no mesmo estacionamento, mas com um gajo com cara de parvo. Portanto, próxima foto. Ora, nesta foto temos aqui um pôr do sol. Era um sítio que eu já andava para fotografar há que tempos. E basicamente foi a geneira, eu andar a adiar. Porquê? Porque entretanto foram construindo casas naquele sítio que é brutal e tem um pôr do sol espetacular. Basicamente aquilo é o topo de um monte bastante alto e tem uma queda grande, ou seja, o que eu quero dizer com isto é o pôr do sol demora muito tempo, se é que eu me faço entender, ou seja, ficamos com aquela luz amarelada durante bastante tempo, é como quase tipo em praia, não é? Se vocês viverem entre serras, o pôr do sol é muito mais cedo. Aqui neste sítio em particular, só se não tivesse as casas vocês só viam céu lá para trás. Portanto, é pena eu ter demorado tanto tempo a voltar lá a fotografar, já tinha fotografado lá há muitos anos, porque entretanto foram construindo casas e este é o único lote que não tem casa, portanto eu aproveitei-o até ao tutano, tirei aqui uma série gigante de fotografias e ponderei investir naquele lote só para ninguém construir lá. Vou comprar o lote e deixo-o em aberto e acabou-se a conversa. Qualquer dia apetece-me construir uma casa, mas para baixo. Aquilo é uma queda, uma ribanceira, ou chama-lhe o que quiser, e portanto construo só para baixo. Quando quiser fotografar com o meu carro, ou com um carro que me foi atribuído, meto à frente da minha casa e tenho sempre pôr do sol. É uma boa ideia, digo eu, não sei, seria um bom investimento, acho eu. Próxima foto, aqui
Epá, é uma das minhas fotos preferidas. Já começamos com este tempo de outono. Esta foto foi tirada há 2 dias, portanto estamos a meio de outubro, meio finais de outubro. Começamos com as folhas, obviamente foi tratada em Photoshop / Lightroom, portanto esta cor de folhas não é assim tão natural. Obviamente é esticada um bocadinho, muda-se ali o hue dos verdes, mas dá para fazer este tipo de fotografias e eu acho que ficou brutal esta fotografia. Peço imensa desculpa, eu sou completamente suspeito, mas é uma das minhas top 3 fotografias preferidas deste set com este carro. Acho que ficou muito bem, acho que ficou muito gira. Já tinha fotografado neste mesmo sítio um M2 e tenho prints e tenho usado a foto em vários sítios do M2. Aqui voltei lá com o C63, quase exatamente ao mesmo lugar de estacionamento, e aproveitei e tirei esta foto que eu acho que fica impecável. O contraste do carro, que é um carro preto, azul muito escuro, cinza muito escuro, mas neste caso com o céu a bater azul, fica com reflexos azuis, não é? Ou seja, estava molhado o carro, ou seja, estava com muitas pingas e portanto quando o carro está molhado faz muito reflexo da cor do céu. Por isso é que o carro em cima parece uma cor e em baixo outra, quase, não é? Tem ali uma separação relativamente grande. Portanto, acho que fica muito giro o contraste entre as árvores amareladas e o carro em tons de azul devido ao céu. Próxima foto. Aqui, uma foto a ver-se o Castelo de Leiria lá ao fundo. Dias de chuva são dias de poças. Dias de poças são dias de reflexos. Portanto, quando estiver a chover, tirem fotos à chuva, é o meu conselho. Se a máquina for weatherproof, top. Se não for, metam-lhe qualquer coisa por cima, um casaco, se não tiverem nada à mão, uma porcaria qualquer. Mas tirem fotos à chuva, fica sempre giro. E aproveitem para tirar fotos quando para de chover. Por acaso, nestes dias do C43, houve um autêntico dilúvio por Leiria, portanto, poças não foi coisa difícil de arranjar, portanto, fica ali o castelo em background, o carro com reflexo em foreground e estava a ser mais iluminado porque, como havia muitas nuvens com pouco espaço entre elas, sempre que vinha um raio de sol, fazia um efeito muito giro e vê-se ali no capô que estava a bater ali um bocadinho mais de sol do que o resto da cena, portanto, ficou, a meu ver, uma foto muito engraçada e... Pronto, o Castelo de Leiria também não é feio, ajuda. E acho que merecia aparecer uma foto com o castelo, até porque as fotos são feitas em Leiria, grande parte delas. Portanto, desculpas à parte next shot, que uma foto no mesmo spot são literalmente, deixem-me pensar, 3 metros atrás. Foi mais atrás de 3 metros. Eu já tinha tirado uma foto no lugar... É o que eu lhe gosto de chamar 145. Não sei porquê, mas acho imensa piada pôr o carro ali, baixar a saturação toda de todas as cores, excepto o amarelo, e tirar uma foto de cima. Não é de cima top-down, mas de cima. Faço-me entender? Vem de um ângulo superior, whatever. Não interessa. Isso, e gosto imenso, fica um contraste muito giro do amarelo com o alcatrão e fica um contraste muito giro do amarelo com o carro. Acho que é algo que funciona muito bem e temos ainda aqui um céu espetacular com umas nuvens geniais que uma pessoa aproveita sempre. Última foto, e aqui havia de ser a primeira foto, mas foi a última por razões, mas é um establishing shot de que carro é que estamos a falar. E então... Aqui está, C43. Eu depois, quando exportar isto para o cliente, eu ajusto a ordem, mas aqui é C43, ali com o novo styling, digamos assim, do classe C, com as novas luminárias e a ver-se ali o pequeno spoiler que tem o C43, assim com ainda alguns pingos de chuva. Pá, é uma foto simples, mas é uma foto que eu acho que funciona bem, muito colorida, as cores muito fortes, também devido à chuva que estava a ajudar a puxar um bocadinho as cores na fotografia. E depois uma pessoa, obviamente, em Lightroom, Photoshop, ainda faz o serviço extra, digamos assim. Portanto, é isso. Esta foto não tem assim nada de especial, mas acho que é uma foto que ficou com um resultado final muito interessante ao olho. Portanto, estas fotos estarão todas... Quer dizer, quando o vídeo sair já estão. Estas fotos estão todas em
pedrotomás.pt, não se esqueçam de visitar. E quem tiver interesse num carro assim desportivo, mas que também dê para o dia-a-dia, aconselho vivamente a experimentarem o C43. É um carro que me surpreendeu muito, muito, muito dinamicamente e posso-vos dizer que troquei basicamente de um SL para um C. Portanto, em teoria baixei não sei quantos escalões e não sei o quê, mas para mim, pessoalmente, sem falar mal do SL, eu gosto muito do SL, mas para mim, pessoalmente, o C está qualquer coisa de extraordinário dinamicamente e tudo mais, e barulhos de escape e a resposta do motor e tudo. Está um carro impecável e quem puder e quiser vá experimentar um, e eu aconselho, vão à Sodi Centro, que é o pessoal que trabalha comigo, portanto vão lá, é pessoal top. E obrigado a todos e até à próxima. Agora só imagino. Se calhar vou pegar no carro e vou-me embora. É isso mesmo.